Olá, pessoas! Nessa semana quero compartilhar com vocês uma história sobre o cara que inventou o cereal de café da manhã mais famoso do mundo. Penso que vocês vão gostar de saber o que estava por trás de tudo isso. Aposto que não era nada que você imaginava. Lembre de seguir o Vira Casacas nas redes, no Blue Sky, no Instagram, até mesmo no YouTube, e de, se possível, apoiar a gente no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc. Qualquer ajudinha a partir de R$5 já é muito importante para a gente. Dá essa força que nós estamos planejando muitas coisas por aí. Vamos à história. John Harvey Kellogg nasceu em 26 de fevereiro de 1852 em Tyrone, Michigan, em uma família profundamente religiosa. Seus pais eram membros fervorosos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tiveram uma grande influência sobre as crenças e valores que moldariam sua vida. Desde cedo, Kellogg foi imerso em um ambiente que valorizava tanto a disciplina espiritual quanto a física. A Igreja Adventista, na qual John foi criado, pregava o retorno iminente de Cristo e defendia um estilo de vida austero, incluindo a abstinência de álcool e tabaco. Essas práticas religiosas moldaram a visão de Kellogg sobre a saúde física como um reflexo da pureza moral e espiritual. Ele acreditava que uma vida limpa e regrada era não apenas uma obrigação religiosa, mas também um caminho para a saúde e longevidade. Ainda jovem, Kellogg se destacou por sua curiosidade e intelecto. Aos 12 anos, ele começou a trabalhar na editora dos Adventistas do Sétimo Dia, o que o colocou em contato com líderes religiosos e intelectuais da época. Esse ambiente alimentou seu interesse pelas ciências e pela medicina. Determinado a seguir a carreira médica, ele estudou intensivamente e, com o apoio de figuras proeminentes da igreja, foi enviado para o Bellevue Hospital Medical College, em Nova York, onde se formou médico em 1875. Depois de se formar, Kellogg retornou a Michigan, onde assumiu o controle do Western Health Reform Institute, um pequeno centro de saúde fundado pelos adventistas em Battle Creek. Com apenas 24 anos, ele renomeou o instituto para Sanatório de Battle Creek e começou a implementar suas ideias inovadoras sobre saúde e bem-estar, combinando o que ele acreditava ser o melhor da ciência moderna com os princípios religiosos que havia aprendido desde criança. Seu trabalho no sanatório de Battle Creek foi revolucionário para a época. Kellogg defendia o uso de remédios naturais como água, ar fresco e exercícios, em vez de tratamentos médicos convencionais. Ele acreditava que o corpo tinha a capacidade de se curar se fosse mantido em harmonia com as leis naturais. Essa crença, profundamente enraizada em sua fé religiosa, o levou a adotar uma dieta vegetariana rigorosa e a promover hábitos de vida saudáveis, que incluíam a prática de exercícios físicos regulares e banhos de sol. A formação de Kellogg foi fortemente influenciada pelo movimento de reforma da saúde do século XIX, que associava uma vida saudável a uma moralidade elevada. Ele via o corpo humano como um templo e acreditava que qualquer forma de indulgência física, como comer carne, beber álcool ou praticar atividades sexuais fora do casamento, poderia corromper tanto o corpo quanto a alma. Essas ideias moldaram as diretrizes que ele estabeleceu no sanatório Battle Creek, onde os pacientes seguiam regimes rigorosos de alimentação, exercício e terapias naturais. No entanto, sua abordagem não se limitava à medicina. Kellogg também acreditava no poder da educação para transformar vidas. Ele começou a escrever e a dar palestras sobre saúde e bem-estar, alcançando uma audiência cada vez maior. O início da vida de Kellogg, marcado pela forte influência religiosa e pela dedicação à educação, lançou as bases para sua carreira como um dos mais proeminentes médicos e reformadores de saúde de sua época. Ele foi um dos primeiros a promover o que chamaríamos de medicina preventiva, acreditando que muitas doenças poderiam ser evitadas por meio de mudanças no estilo de vida. Ao assumir o controle do sanatório de Battle Creek, John Harvey Kellogg começou a transformar o pequeno instituto em um dos mais renomados centros de saúde do país. O sanatório tornou-se um símbolo do que Kellogg chamava de viver biológico,
um estilo de vida baseado na saúde física, na pureza moral e no controle sobre os desejos corporais. Durante os anos 1880, o sanatório cresceu rapidamente em popularidade. O local era frequentado por pessoas de todas as classes sociais, incluindo membros da elite americana, o que aumentava ainda mais a sua fama. Ele se tornou conhecido como um local de cura e reabilitação para aqueles que buscavam uma saúde melhor, muitas vezes longe dos tratamentos médicos mais invasivos daquela época. Além de sua abordagem inovadora à saúde, Kellogg era um excelente comunicador. Ele publicava regularmente livros e artigos sobre medicina preventiva, dietas e saúde pública, ajudando a espalhar suas ideias pelo país. Em uma época em que o acesso à informação médica era limitado, suas publicações atingiam um público amplo, incluindo médicos, enfermeiras e o público geral interessado em melhorar a sua saúde. Como já dito, no centro de sua prática estava a crença em uma dieta vegetariana rigorosa. Kellogg via a carne como uma fonte de doenças e degeneração física e moral. Ele defendia que alimentos simples e naturais como grãos, frutas e vegetais eram a chave para a saúde física e espiritual. O sanatório de Battle Creek tornou-se, portanto, um local onde os pacientes eram expostos a uma dieta extremamente controlada. Se suas dietas falhassem, havia outros caminhos a explorar. Alguém poderia tomar um banho de luz, literalmente um banho sob luzes, que poderia continuar por horas, dias, às vezes até semanas, se necessário. A corrente sinusoidal, essencialmente uma terapia de eletrochoque suave, era considerada curadora da tuberculose e do envenenamento por chumbo, o que era interessante, já que a máquina que ele usava havia sido construída por ele mesmo a partir de peças de telefone antigas e tinha pouca ou nenhuma base científica. Ele também defendia enemas e desenvolveu máquinas especialmente projetadas que podiam fornecer 14 litros de água seguidos por meio litro de iogurte, metade do qual deveria ser ingerido, enquanto a outra metade seria fornecida por meio de um segundo enema. Vocês estavam achando tudo muito tranquilinho até aqui. Embora sua dieta alimentar monótona fosse destinada a manter a masturbação sob controle, havia métodos mais extremos se necessário. Para meninos, ele recomendava circuncisão sem anestesia, pensando que o trauma que ela causava e várias semanas de dor que se seguiriam restringiriam a masturbação. Ele havia sido circuncidado aos 37 anos, mas sabia que isso não era suficiente para alguns pacientes. Para estes, recomendava costurar o prepúcio, prevenindo uma ereção. Para as meninas, ele foi ainda mais brutal, recomendando aplicar ácido carbólico no clitóris como um excelente meio de aliviar a excitação anormal. Kellogg também recomendava amarrar as mãos das pessoas, cobrir a genitália em gaiolas especialmente projetadas ou terapia de eletrochoque, tal era seu ódio pela masturbação. Na realidade, isso era aplicado até mesmo em sua própria vida. Ele e sua mulher dormiram em camas separadas por todo o seu casamento e não tiveram filhos biológicos. Algumas fontes afirmam até mesmo que eles nunca consumaram seu casamento. A reputação do sanatório de Battle Creek continuou a crescer ao longo dos anos e Kellogg se tornou uma figura respeitada nos círculos médicos e sociais. Seu enfoque na prevenção de doenças por meio de mudanças no estilo de vida era inovador para a época e ressoava com as preocupações de uma sociedade que começava a ver as consequências de estilos de vida urbanos e industrializados. Durante os anos 1890, John Harvey Kellogg se consolidou como um dos principais inovadores no campo da nutrição e saúde. Como ele acreditava firmemente que a dieta era a chave para a saúde física e mental, surgiu uma de suas invenções mais famosas, o Corn Flakes. A criação desse cereal, que eventualmente se tornaria um dos alimentos mais populares no café da manhã ao redor do mundo, começou de maneira simples e, como muitas inovações, quase por acidente.
A história mais conhecida da invenção dos cornflakes envolve Kellogg e seu irmão Will Keith. Os dois trabalhavam juntos no sanatório Battle Creek, desenvolvendo novos alimentos para os pacientes, sempre seguindo a filosofia de John Harvey de que uma dieta simples e sem temperos fortes ajudaria a manter a saúde e a moralidade e, claro, evitar a excitação. Certa noite, John e Will deixaram trigo para fermentar acidentalmente. No dia seguinte, em vez de desperdiçar o grão, eles o passaram por rolos e amassaram o resultado. O que surgiu foi um floco crocante que se tornaria a base do que hoje conhecemos como cornflakes. No entanto, essa história da invenção do cereal é envolta em controvérsias. Há diferentes versões contadas por membros da família Kellogg. A esposa de John Harvey, ela, também reivindicava um papel importante no desenvolvimento do cereal, enquanto seu irmão mais novo foi o responsável por levar o produto ao mercado em grande escala. Embora o exato processo de criação dos cornflakes seja disputado, o que se sabe é que, em 1896, John Harvey Kellogg conseguiu a patente para flocos de cereais e processo de preparação em seu nome. Além dos cornflakes, John Harvey Kellogg desenvolveu uma série de outros alimentos inovadores para a época. Ele criou granula, um precursor dos cereais modernos, que era uma mistura de trigo, aveia e milho. Após enfrentar questões legais sobre o nome, ele rebatizou o produto como granola. Outro exemplo de suas inovações no campo alimentício foi o desenvolvimento do primeiro substituto de carne à base de vegetais nos Estados Unidos, chamado Nutose, feito de amendoim e projetado para se assemelhar ao gosto e textura da carne. A motivação por trás dessas criações alimentares estava profundamente enraizada nas crenças de Kellogg sobre saúde e moralidade. Ele via o excesso alimentar e os alimentos ricos em temperos como fontes de excitação corporal, que, segundo ele, poderiam levar ao pecado, especialmente à masturbação, que ele combatia fervorosamente. Kellogg acreditava que alimentos simples, como os flocos de milho que ele inventou, ajudariam a controlar os impulsos sexuais e a manter a mente e o corpo puros. Embora os cornflakes tenham sido inicialmente concebidos como uma ferramenta para promover a saúde e a moralidade, ele logo se tornou algo muito maior. A popularização do cereal, no entanto, foi liderada pelo seu irmão, Will, que via o potencial comercial da inovação. Ele desejava adicionar açúcar ao produto para torná-lo mais atraente ao público em geral, algo que John Harvey veementemente rejeitava, pois via o açúcar como prejudicial à saúde. Essa diferença de visão entre os irmãos resultou em uma grande ruptura familiar. Em 1906, Will fundou a Kellogg's Company, que se tornaria a gigante dos cereais que conhecemos hoje, enquanto John Harvey continuou a administrar o sanatório e a promover suas ideias sobre saúde. Como já falado, John Harvey foi profundamente influenciado pela religião ao longo de sua vida. Criado em uma família devota da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele manteve um compromisso inabalável com os ensinamentos da Igreja por grande parte de sua carreira. No entanto, à medida que a carreira de Kellogg progredia, começaram a surgir tensões entre ele e a liderança da Igreja Adventista. Embora ele fosse um membro ativo e respeitado da Igreja, suas ideias começaram a divergir do pensamento oficial. A principal fonte de conflito foi a maneira como Kellogg aplicava suas crenças religiosas à medicina. Um dos principais pontos de discordância era o livro The Living Temple, publicado por Kellogg. Na obra, ele propôs uma ideia controversa que muitos líderes adventistas interpretaram como panteísmo, a crença de que Deus está presente em todas as coisas, incluindo o corpo humano. A teologia adventista, que tradicionalmente defendia uma visão clara de separação entre Deus e a criação, viu essa ideia como herética. A controvérsia em torno do livro gerou uma reação forte por parte da igreja e Kellogg foi acusado de se desviar da fé. A situação chegou ao ponto de ruptura em 1907, quando Kellogg foi oficialmente expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse evento marcou um ponto de virada em sua vida pessoal e profissional.
Embora ele continuasse a defender muitas das práticas de saúde que promovia desde o início de sua carreira, sua relação com a igreja que havia moldado sua visão de mundo foi permanentemente rompida. Após sua expulsão da igreja, John Harvey Kellogg continuou a expandir suas ideias sobre saúde e bem-estar, mas também começou a se envolver cada vez mais em um movimento extremamente perverso: a eugenia. Nos anos seguintes, ele se tornou um defensor fervoroso desse movimento, que tinha como objetivo melhorar a qualidade genética da população através da exclusão de grupos considerados inferiores e da promoção da reprodução entre os superiores. A eugenia ganhou força nos Estados Unidos no início do século XX, e Kellogg rapidamente adotou essas ideias, influenciado por sua crença na pureza. Ele via na eugenia uma extensão natural de suas ideias sobre viver biológico, argumentando que hábitos saudáveis como a dieta vegetariana e a abstinência de álcool e tabaco poderiam não apenas melhorar a saúde individual, mas também melhorar a raça humana. Para Kellogg, assim como os alimentos e práticas saudáveis promoviam um corpo puro, também havia a necessidade de purificar a sociedade por meio da seleção genética. Kellogg cofundou a Fundação para o Melhoramento Racial, uma organização dedicada à promoção da eugenia nos Estados Unidos. Ele também organizou a primeira Conferência de Melhoramento Racial, realizada no próprio Sanatório Battle Creek, que reuniu alguns dos mais influentes defensores da eugenia da época. O evento atraiu médicos, políticos e reformadores sociais de todo o país, e Kellogg usou a ocasião para promover suas ideias sobre degeneração racial e as soluções que ele acreditava serem necessárias para evitar o declínio da sociedade. Kellogg acreditava que o álcool, a carne e outros venenos raciais estavam contribuindo para a degeneração da raça humana. Ele também temia que a mistura racial pudesse enfraquecer a pureza dos brancos, especialmente nos Estados Unidos, onde a imigração de europeus do sul e do leste estava aumentando. Suas crenças refletiam as preocupações raciais de muitos americanos brancos da época, que temiam que a supremacia branca estivesse ameaçada por taxas de natalidade mais altas entre minorias raciais. Ao longo das décadas de 1910 e 1920, Kellogg promoveu ativamente a ideia de que o controle genético era essencial para garantir o futuro da humanidade. Ele defendeu a criação de um registro eugênico, onde as pessoas que eram consideradas geneticamente superiores poderiam ser registradas e incentivadas a se reproduzir. Além disso, ele apoiou leis que permitiam a esterilização forçada de indivíduos considerados degenerados ou inaptos, como pessoas com deficiência intelectual, doenças mentais ou condenados por crimes. Kellogg acreditava que essas práticas de esterilização, junto com a educação para uma vida saudável, eram necessárias para evitar o que ele chamava de suicídio racial, uma preocupação compartilhada por outras figuras influentes da época. Para Kellogg, a eugenia era uma solução científica para uma ameaça percebida. Embora a promoção da eugenia fosse uma parte central de sua vida pública nessa época, Kellogg também praticava uma versão contraditória de suas crenças em sua vida pessoal. Ele e sua esposa, Ella, adotaram mais de 40 crianças ao longo de suas vidas, muitas delas negras e latinas. Apesar de suas ideias racistas, ele não mantinha uma segregação racial em suas práticas no sanatório, onde médicos e enfermeiras negros também eram treinados. O impacto da eugenia nos Estados Unidos não desapareceu rapidamente. Programas de esterilização forçada continuaram em vários estados até meados da década de 1970. Apesar de seu envolvimento no movimento eugênico, John Harvey Kellogg continuou a ser visto como uma figura importante no campo da saúde e nutrição, com muitas de suas contribuições médicas sendo lembradas de forma positiva, enquanto seu legado eugênico permaneceu uma mancha indelével em sua biografia. Nos anos finais de sua vida, John Harvey Kellogg testemunhou a queda de várias de suas ideias, especialmente aquelas relacionadas à eugenia em virtude dos horrores da Alemanha nazista.
Kellogg continuou a liderar o sanatório, que manteve sua reputação como um centro de saúde respeitado. No entanto, a concorrência no campo da saúde natural e do bem-estar aumentava e o foco do público começou a mudar para outras formas de tratamento e para a medicina moderna. As ideias de Kellogg sobre viver biológico e a saúde preventiva ainda atraíam seguidores, mas estavam se tornando gradualmente vistas como parte de uma era ultrapassada. Além disso, a ciência médica avançava rapidamente, e muitos dos métodos promovidos por Kellogg, como o uso de banhos contínuos e dietas extremamente restritivas, começaram a ser considerados desatualizados. Durante esse período, o relacionamento de Kellogg com seu irmão mais novo, Will Keith, continuou rompido. O desacordo sobre a direção da Kellogg's Company, que Will havia fundado para comercializar os cornflakes e outros cereais, foi uma ferida aberta na família. Enquanto Will prosperava com a Kellogg's, John permanecia fiel às suas crenças. A ruptura entre os irmãos nunca foi curada completamente e Will Kellogg continuou sua trajetória de sucesso comercial. O açúcar foi um sucesso. Kellogg viveu até os 91 anos, falecendo em 14 de dezembro de 1943. O sanatório de Battle Creek, que ele transformou em um dos centros de saúde mais renomados do mundo, fechou suas portas em 1942, um ano antes de sua morte, marcando o fim de uma era. Então, pessoal, esta é a origem daquele cereal de milho que você já comeu no café da manhã. Tomara que seus desejos estejam controlados e que vocês tenham gostado da história. Espero que vocês estejam purificados. Até a próxima!